Morgoth. Morgoth. Pra quem não sabe, Morgoth, na verdade, não é um nome, tá? É um título. O nome do Morgoth, antes dele ser chamado exclusivamente de Morgoth, era Melkor. Melkor. O Melkor, e aí eu vou chamar ele por esse nome, é a versão, pra quem não sabe, né? Pra quem morou debaixo de uma pedra no mundo nerd durante os últimos 80 anos, é a versão tolkieniana de Lúcifer. Né? É até bem descarado, eu diria, da parte do Tolkien, as referências que ele faz, porque Melkor é um Valar, né? um Vala, o conjunto dos Vala são os Valar, que são as, por assim dizer, divindades do mundo da Terra-média, de Arda. Criado, ele é o primeiro dos Valar criado por Ilúvatar, o acima de todos, né? O equivalente tolkieniano de Deus. E Melkor é o mais poderoso dos Valar. E, inevitavelmente, ele se torna orgulhoso, a exemplo de Lúcifer. Ele é orgulhoso demais e, por conta do seu orgulho, ele cai em desgraça. E ele se torna o principal antagonista das primeiras eras do universo tolkieniano. Então, se você quiser saber mais sobre Melkor, a referência literária que você vai ter é especialmente no Silmarillion. Melkor não é sequer mencionado no Senhor dos Anéis nem no Hobbit, porque a esta altura, na Terceira Era, quando as histórias acontecem, Melkor já desapareceu há muitos anos. Tá? Mas Melkor, por que eu falei de Melkor e não falei, por exemplo, de Sauron, que é o rosto mais conhecido do universo do Senhor dos Anéis como antagonista? Porque Sauron é um pé de pano comparado ao Melkor. Sauron era um seguidor de Melkor. Então é como você falar de um capetinha quando você pode falar de um capetão. Melkor tinha como objetivo corromper toda a criação. Era isso que ele fazia. Foi isso que ele fez. Então, o Sauron era apenas um lacaio dele. E quando Melkor cai, o Sauron vira a principal figura maligna da Terra-média por absoluta falta de competição. Porque quem mandava nele morreu. Mas Melkor, tá? A longa lista de coisas que Melkor faz, porque Melkor é extremamente poderoso. Há exemplo na mitologia cristã, em que Lúcifer não tem balanceamento, né? Existe uma ideia de que ele não é tão poderoso quanto Deus poderia acabar com ele a qualquer momento, não faz, e ninguém questiona isso por quê. Mas Lúcifer era um dos anjos mais poderosos. Tia crente, viu? Tia crente, isso foi uma afronta. Tia crente, essa é uma discussão, isso aí é o paradoxo, como é que tem um nome, né? Paradoxo de não sei quem, que é se Deus é onipotente, onipresente e onisciente, por que ele não destrói o mal? Né? Epicuro, né? Se ele é onipresente, onisciente e onipotente, por que ele não destrói o mal? Né? E aí tem várias justificativas e todas elas acabam com uma das três condições. Então, Melkor, primeiro que Melkor atrasa a criação do mundo, porque ele fica tumultuando o processo, ele não deixa ninguém fazer o que quer. Depois ele destrói as grandes lâmpadas que são criadas no começo para iluminar a Terra-média. O Melkor é Valar que você falou, né? Valar. Os Valar eles já tinham o poder da criação? Sim. Eles fazem a canção inicial. Eles não podem criar vida. Esse é o grande problema. Só Eru Ilúvatar pode dar consciência às coisas. Eles podem criar a Terra, podem criar tudo, mas a consciência é apenas Eru Ilúvatar que pode dar. E aí ele tinha um ciúminho desse poder? Uhum. E esse é um grande problema. E aí, quando eles fazem a grande canção, ele cria um tom dissonante. E aí, todos aqueles que acabam sintonizando, vamos dizer assim, com o tom dissonante deles, são aqueles que viram seguidores. E aí tem os Valar, os Maia, né, que são os Valares menores, que vão seguindo um deles, Sauron, e os Balrogs. Os Balrogs são o equivalente tolkieniano de anjos caídos que se tornam demônios, que se sintonizam com a canção de Melkor e seguem ele. Então, Melkor cria os orcs. E ele cria exclusivamente porque ele queria tocar o puteiro. Porque o que ele faz é descobrir os elfos, que são a grande criação de Eru Ilúvatar, e ele descobre os elfos antes dos outros. E aí ele vai lá e tortura os caras e cria os primeiros orcs. Os orcs são elfos torturados por Melkor. Então, assim, é uma lista longa de maldades, tensa. Eu recomendo muito quem gosta para ler o Silmarillion. Se você gosta do Senhor dos Anéis, se você gosta de O Hobbit, Silmarillion é o grande livro de resumo de world building do Tolkien. Ali está o mundo que ele criou para contar as histórias que ele quis contar.
Se você quiser entender. Silmarillion, ele não é um livro de história, propriamente dito. Ele não tá ali pra contar. Ele é uma lista telefônica misturada com árvore genealógica, onde você vai ler 4 páginas por dia. Se você lê O Senhor dos Anéis e você fala, caralho, 30% do livro é glossário e apêndice, pra mostrar toda a genealogia dos Anões de Moria, o Silmarillion é basicamente um livro composto exclusivamente de apêndices e glossários. Então, ali é world building. Você entender o que é o mundo criado pelo Tolkien, do surgimento do mundo até o final. E aí, se você vai ficar procurando referências de nomes que você conhece, você vai achar eles em 4 páginas, mais ou menos com 90% do livro. Que é o momento que acontecem as histórias das guerras da Terceira Era. Tá? Mas por que eu trouxe ele aqui? Porque ele é uma entidade, o Melkor é uma entidade maligna em essência. Então, você pensar em uma entidade como essa para o seu cenário é sempre muito útil. Né? Você tem uma entidade que é maligna e tem um poder virtualmente infinito. Então ela tem capacidade de fazer o que você quiser. Ela é uma justificativa virtualmente para qualquer situação, qualquer criatura, qualquer maldição que você quer que exista, sem que você precise ficar elaborando um cenário muito complicado. Ou inventando regra. Ou ficar inventando regra, ou ficar alterando coisa. Ah, nossa, mas de onde veio essa aranha gigante? Melkor. Ah, mas não sei o que, Melkor. Ah, mas é Melkor. Ah, mas essas criaturas malignas aqui, Melkor. Ah, mas essa maldição aqui não tá descrita no livro. Melkor criou. Então, assim, ele tem poder pra isso. E ele não precisa de uma justificativa a não ser, eu quero tocar o puteiro, que é o que ele quer fazer desde o começo. A partir do momento que você estabelece essa premissa, vai embora. Parece preguiçoso? Parece. Preguiçoso? Tá aí há 3 mil anos fazendo isso. Mas funciona. Tá aí há 3 mil anos. 4, 5 mil anos, sei lá, 2 mil anos. A cristã 2 mil anos. Partindo desse pressuposto. Você tem o inimigo, né? O grande inimigo. E por que ele é assim? Porque por orgulho ele caiu. E desde então ele só quer tocar o puteiro. Ponto. Ó, você abriu alguma coisa aí que bloqueou o Discord. Já arrumei. Então vamos seguir. Você que não conhecia Melkor, tem... Mas existe um outro Morgoth? Você vai dar um título? Não, só ele mesmo. Ele recebeu esse título, porque tem o Melkor é o nome original dele. E aí, a partir do momento em que ele cai em desgraça, ninguém quer ficar chamando ele pelo nome. É igual o Lúcifer, né, que recebe outro nome. E aí, é o título... Eu não vou lembrar a tradução exata. É um Morgoth, acho que, se salvo engano, é em Sindarin, que é a língua élfica. É tipo o que... É o sacana. É aquele vagabundo, filho da... Tem um significado aqui. Deixa eu pegar aqui. Tipo adversário. Morgoth. O Melkor é o nome original. Morgoth é aquele que se levanta em alguma coisa. Cadê? He who arises in might. Melkor, o nome original é He Who Arises in Might. Morgoth, em Sindarin, é The Black Foe of the World. O inimigo escuro do mundo. O inimigo das trevas. Então, é Morgoth que cria os mestres que ficam criando regras para atormentar. É isso mesmo, o amendoim. Você acertou. E vamos prosseguir, porque a noite é uma criança, mas é uma criança que dorme cedo.